Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula do curso de Física Moderna 2. Hoje é nossa primeira aula da terceira unidade, aula de número 18, e hoje nós vamos falar sobre a equação de Schrödinger para átomos com 2 elétrons. Até então, desde o início do curso, a gente sempre vem falando de átomos de 1 elétron, mais especificamente o átomo de hidrogênio. E a ideia é a gente expandir esse estudo para átomos mais complexos, né? O caso do átomo de hélio e carbono e coisa e tal, à luz dessa teoria que a gente vem estudando desde a Física Moderna 1, que é a teoria quântica. Então a gente vai ver como seria o tratamento da equação de Schrödinger para um átomo de 2, e aí para 3 e 4 é análogo, a raciocínio é o mesmo. E aí vai ser uma discussão importante, porque ela vai desencadear várias outras ideias que vão ser tratadas nessa terceira unidade, certo? Então, vamos lá, me acompanhe na aula de hoje sobre a equação de Schrödinger para 2 elétrons. Muito bem. Primeiramente, é importante lembrar que a equação de Schrödinger, quando ela foi aplicada para 1 elétron, como a gente fez na segunda unidade, na primeira e na segunda, ela apresentou uma solução analítica. Existia uma expressão que resolvia a equação. Quando eu tenho um caso para 2 ou mais elétrons, não existe solução analítica. Ou seja, não tem como resolver, como encontrar uma função que substitui lá, ele mantém a igualdade da equação diferencial. Não existe. Você pode resolver ele numericamente, mas analiticamente não. A única forma de resolver isso analiticamente é utilizando alguns métodos aproximativos que vão representar, de certa forma, o resultado, mas não é o resultado real. Ainda existem alguns métodos que conseguem resolver algumas equações, algum caso para átomo de 2 elétrons, por exemplo. No caso de 2 elétrons, a equação de Schrödinger independente do tempo, ela vai ter essa cara aqui embaixo. Ó. Eu vou ter um termo cinético aqui referente a dos elétrons e um outro termo cinético também referente ao outro elétron. Essa letrinha grega, que a gente chama de nabla 2, isso aqui é um operador matemático chamado de Laplaciano. Então, quando vocês verem esse delta de cabeça para baixo ao quadrado, isso é chamado de operador Laplaciano. E o operador Laplaciano, a gente já falou aqui sobre operadores, que são operações matemáticas que agem em uma determinada função. Então, esse operador Laplaciano, ele significa essas derivadas aqui. Então, onde você está vendo o Laplaciano de π, na verdade é a segunda derivada de π em relação a x. No caso aqui, como eu estou usando o índice 1, então é a segunda derivada do π em relação a x1, mais a segunda derivada do π em relação a y1, mais a segunda derivada do π em relação a z1. Então, o Laplaciano da função de onda é relativo às coordenadas de um dos elétrons, e aqui é o Laplaciano da mesma função de onda relativa às coordenadas do outro elétron. Então, aqui são os dois termos cinéticos da equação de Schrödinger. Aqui eu vou ter o termo potencial, então a energia potencial ela vai depender da posição dos 2 elétrons, tá? E aqui eu tenho um termo de energia, que você já conhece, o escalar, que representa a energia do estado, representado por essa função de onda. Vejam que eu tenho uma única função de onda para representar a configuração dos 2 elétrons. Isso é uma característica importante na mecânica quântica. Não existe uma equação para um e uma equação para o outro. Existe uma função de onda representando o estado como um todo do elétron, do átomo de 2 elétrons. Tá certo? Se forem 3 elétrons, aí vou ter um terceiro termo cinético e uma energia potencial envolvendo as 3 coordenadas aqui e uma única função de onda representando toda a configuração do átomo de 3 elétrons. E assim sucessivamente. E nota então que a equação de Schrödinger, à medida que eu vou aumentando o número de elétrons, ela vai ficando cada vez mais complicada de ser resolvida. Com 2 já é extremamente difícil,
Imagine com 3, e olha que nós estamos no início da tabela periódica ainda. Então, apesar da teoria quântica ser uma teoria extremamente rica e poderosa, ela ainda não é ela não se aproxima ainda da exatidão, né, em termos de exatidão, do que a natureza é. Então estamos aí um pouco longe de entender de fato o que a natureza é, mesmo com todo o avanço teórico do século XX. Bom, o termo potencial, ele pode ter a gente pode fazer uma aproximação para poder tentar entender melhor essa solução. Se os elétrons eles interagem entre si, você tem o núcleo e 2 elétrons. Esses elétrons a gente sabe que eles interagem com o núcleo, que o núcleo tem carga positiva, então existe uma interação coulombiana de atração, mas os elétrons podem interagir entre si, são cargas elétricas iguais, então eles se repelem, e o fato de haver essa interação entre elétrons vai gerar um termo no potencial que a gente chama de termo cruzado. Por que cruzado? Porque ele é um termo que vai envolver os 2 elétrons, né? Você vai ter um termo envolvendo a interação entre o núcleo e o elétron 1, o termo envolvendo a interação entre o núcleo e o elétron 2 e um termo cruzando esses 2 elétrons. Seria esse o chamado termo cruzado, e ele apareceria na expressão da energia potencial envolvendo as variáveis dos 2 elétrons numa única expressão, como está aqui nesse exemplo que eu botei para vocês. Se agora a gente considerar, aí já é uma aproximação, elétrons não interagentes, quer dizer, eles estão tão distantes um do outro que eles não se enxergam, a interação entre eles é praticamente desprezível. Aí a gente pode ignorar esse termo de troca, esse termo cruzado, e supor que a minha energia potencial é simplesmente a energia potencial entre o núcleo e o elétron 1 mais a energia potencial entre o núcleo e o elétron 2. Então, é uma soma de energias potenciais, e isso deixa o problema um pouco mais simples, porque com a energia potencial que tem esse formato aqui de soma de duas funções independentes, eu posso supor uma solução que é o produto de 2 funções independentes que cada uma depende de um dos elétrons, das coordenadas de um dos elétrons. E aí eu consigo ter uma interpretação um pouco mais simples. Agora vejam, isso é uma aproximação. A gente vai supor que os elétrons estão distantes um do outro, ou que a interação entre eles é muito pequena devido à carga, tá certo? Então, somente com essa aproximação aqui de elétrons não interagentes, a gente pode supor uma energia potencial dada pela soma de 2 funções independentes, de variáveis independentes, e isso vai gerar, portanto, uma função de onda que é o produto da função de onda de um elétron pela função de onda do outro elétron. Não existe um termo cruzado entre essas 2 funções de onda π minúsculo aqui. Lembrando que cada elétron ele vai estar em um estado que é representado por 4 números quânticos, como a gente já estudou. Eu tenho 3 números quânticos espaciais, o número quântico principal, o número quântico magnético, o número quântico orbital, o número quântico magnético, e eu tenho ainda o número quântico de spin, que é o 4º número quântico. Então, para poder deixar a minha solução mais clara, mais próxima realmente do real, a gente coloca esse índice aqui, alfa e beta, na minha solução, para representar a combinação de números quânticos que determina o estado daquele elétron. Então, essa função de onda aqui, que seria a solução da equação de Schrödinger para 2 elétrons, ela seria o produto da função de onda de um dos elétrons no estado alfa, quer dizer, num estado que tem um determinado número quântico, determinado conjunto de números quânticos, e com o produto da função de onda do elétron 2 no estado beta, que também é um estado que tem sua configuração de números quânticos, o N, o L, o M e o S. Tá certo? Então é importante lembrar, né? Cada elétron ele vai estar em um determinado estado, representado por esses números quânticos, certo? Bom, então, o que eu tinha para dizer sobre a equação de Schrödinger é isso. Lembrando, isso aqui é metade da primeira sessão, da terceira unidade. A sessão eu achei que eram duas discussões um pouco diferentes, então não quis colocar na mesma aula, para não ficar uma aula muito carregada.
Então, eu separei em duas. Essa aula é só da equação de Schrödinger e vai ter uma outra aula nessa semana sobre a questão da indistinguibilidade dos elétrons, das partículas quânticas. Beleza, gente? Então é isso aí. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, postem na plataforma. E até a próxima aí. Fui.